nesse clima de harmonia, convido a todos a realizarmos a prece inicial para os trabalhos darem sequência. Então, vamos elevar os nossos pensamentos, acalmar o nosso coração, com os olhos cerrados. Vamos agradecer por mais uma oportunidade de aprendizado que temos esta noite. Pedimos à equipe espiritual que abençoe, que ilumine, que inspire a expositora da noite, nossa irmã Sueli Bilac, e que possamos, com os corações abertos e as mentes ávidas por esse aprendizado, absorver todo esse conhecimento que é trazido para nós e apresentado esta noite com a bênção do nosso Mestre Jesus. Que possamos levar todo esse conhecimento hoje aprendido para a prática do nosso dia a dia e que façamos da nossa caminhada a melhor caminhada dia após dia, rumo ao Pai que está nos céus. Que assim seja. Boa noite a todos. Novamente, sejam todos muito bem-vindos a mais uma explanação do Evangelho segundo o Espiritismo. É muito bom ver os rostos de vocês, rostos tão queridos, amigos. E é um alívio, né? Podermos estar novamente juntos e não só ali, na telinha. Hoje, no capítulo 14, Honrai a vosso pai e a vossa mãe, nós vamos falar sobre a parentela corporal e a parentela espiritual, que é o item 8 do capítulo. Para começar, então, nós vamos ver que existem dois tipos de famílias, a corporal e a espiritual. A família que conhecemos, nossos pais, nossos avós, nossos irmãos, primos, aí aqueles que nós chamamos de agregados, que são aqueles que passam a ser nossos parentes por se casarem com os nossos parentes consanguíneos. Então, seriam os nossos tios casados com os nossos tios, que a gente passa a chamar de tio, né? Os cunhados que se casam com os nossos irmãos, aqueles que se casam com os nossos primos, que a gente começa a aceitar como primos também, nossos maridos, esposas, aí vem os nossos filhos vão trazer os genros, as noras e os netinhos, né? E assim nós vamos ter um número enorme de parentes, alguns até que a gente nem conhece, e essa é a família corporal, porque vem do corpo, na verdade de dois corpos, né? O pai e a mãe, que são responsáveis para nos fornecer o nosso corpo e os cuidados necessários para que o nosso desenvolvimento moral e intelectual, para que possamos cumprir as nossas obrigações aqui na Terra e que possamos progredir espiritualmente. E isso não acontece com o espírito, porque o espírito não é o nosso pai e a nossa mãe que faz, que dá vida por espírito. O espírito foi criado por Deus. E ele já existia muito antes da nossa encarnação, né? De nós estarmos encarnados. Em um trecho do livro SOS em Família, psicografado por Divaldo Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles, nós lemos, é só um trechinho. Os filhos não são cópias xerox dos pais, que apenas produzem o corpo graças aos mecanismos do atavismo biológico. As heranças e parecenças físicas são decorrências dos gametas. No entanto, o caráter, a inteligência e o sentimento procedem do espírito que se corporifica pela reencarnação, sem maior dependência dos vínculos genéticos com os progenitores. Atados por compromissos anteriores, retornam ao lar não somente aqueles seres a quem se ama,
senão aqueles outros a quem se deve ou que estão com dívidas. Todos nós encarnamos em uma família, e principalmente os parentes mais próximos, geralmente são espíritos que possuem alguma ligação anterior conosco. Se essa ligação anterior for boa, for bem sucedida, se nada aconteceu de ruim, nessa encarnação os problemas serão menores, ou talvez nem teremos problemas, né? Mas se a gente teve problemas no passado, então o espírito que estiver encarnado junto conosco, na nossa família, não vai se dar bem com a gente na encarnação atual, porque teremos ainda muitos rancores de encarnações passadas. Então, os laços de sangue não são os verdadeiros laços de família, porque espiritualmente isso não conta. A família espiritual é imensa. Nós podemos sim ter entre os integrantes da família espiritual, da nossa família, muitos que pertencem à nossa família espiritual, que já nos acompanham por várias encarnações, né? Ou que somente nos encontramos no mundo espiritual, porque alguns dos nossos familiares, né, da família espiritual, podem não encarnar junto conosco. A gente pode não se encontrar durante uma encarnação, mas quando a gente desencarna, a gente vai lá procurar por eles, porque a gente se dá bem, a gente gosta e quer ter contato. Então, a convivência entre os componentes de uma mesma família nem sempre é tranquila e harmoniosa. É comum se ter mais entendimentos entre amigos, e isso a gente sabe, fora da família, do que com os próprios pais e irmãos, às vezes, né? Nós vemos exemplos de irmãos, filhos dos mesmos pais, que foram criados e orientados da mesma forma, desde pequenininhos, e que durante o crescimento vão demonstrando uma grande diferença na forma de pensar, na forma de agir, apresentando às vezes falhas de caráter, que não tem explicação dentro da família. Tem alguns filhos que assim que possível se afastam da família, vão viver sozinhos e às vezes nunca mais voltam a ver a família. Já tem outros que permanecem por perto, fazem questão de conviver com a família, e outros até que convivem mesmo, até morando junto com os pais na mesma casa. A dificuldade de relacionamento ou apego dentro da família é explicada pela doutrina espírita, que facilita o entendimento das duas espécies de família que nós estamos falando, né? A material e a espiritual. A família espiritual, então, é a aproximação de espíritos afins, que se buscam pela comunhão de ideias. Mas por que então nos ligamos aqui na Terra a espíritos que não têm essa afinidade conosco? Boa pergunta, né? É porque precisamos, através do aprendizado deste convívio, resgatar desentendimentos do passado. Assim, a parentela corporal pode ou não ser composta de espíritos afins. E se temos em nosso convívio espíritos com quem nos entendemos, espíritos com os quais nós temos afinidade, é para nos ajudar a enfrentar a convivência com aqueles com quem temos que resgatar. Fica mais fácil quando a gente tem parentes que nos apoiam, que se entendem com a gente e nos ajudam a conviver com aqueles que a gente não se entende, né? No livro Nós, psicografado por Francisco Cândido Xavier, editado pelo Espírito Emmanuel, também em família, uma das mensagens diz assim: geralmente não se reúnem a nós os companheiros que já demandaram a esfera superior aureolados por vencedores, e sim afeiçoados menos estimáveis de outras épocas,
a fim de restaurarmos o tecido da fraternidade indispensável ao agasalho de nossa alma na jornada para a frente. Fica mais fácil, então, reconhecer a família espiritual. São aqueles com quem sentimos maior proximidade, maior afinidade, sendo nossos parentes ou não. Podem ser amigos, companheiros de trabalho. Aqueles que muitas vezes sentimos que, apesar de acabarmos de conhecer, parece que já conhecemos há muito tempo. Eu acho que todo mundo já passou por isso, né? Acaba de conhecer a pessoa e fala, nossa, mas eu conheço essa pessoa. Mas sabe que não conhece, é a primeira vez que está vindo. Amigos com quem temos prazer em sua companhia, em conversar, em interagir. São pessoas com as mesmas ideias, com quem o relacionamento é tranquilo e harmonioso. No Livro dos Espíritos, no capítulo 4, em parentesco-filiação, na pergunta 204, Kardec pergunta aos espíritos: uma vez que temos tido muitas existências, a nossa parentela vai além da que a existência atual nos criou? Aí a resposta: não pode ser de outra maneira. A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos ligações que remontam às vossas existências anteriores. Daí, muitas vezes, a simpatia que vem a existir entre vós e certos espíritos que vos parecem estranhos. Então, os espíritos já disseram isso para Allan Kardec na época da codificação. A dificuldade de relacionamentos aparece quando convivendo com desafetos do passado, quando convivemos com desafetos do passado. Esta convivência pode ser insuportável às vezes, né? Porém, como no texto inicial, que a nossa irmã Edra leu, uma empresa necessita de um bom entendimento entre os funcionários e seus superiores e entre si, para que cresça e dê bons frutos. Todos têm que se respeitar e colaborar uns com os outros. Isso numa empresa, né? Só que na nossa família é a mesma coisa. Não importa os sentimentos que possamos ter em relação aos nossos parentes, nós temos que respeitar a condição de cada um. Colaborar para o bom andamento dos relacionamentos dentro de casa, dentro da família, e fazer todo o possível para colaborar também com o progresso de cada um. Assim nós estaremos seguindo a recomendação de Jesus. Amarmos uns aos outros sem restrições, sem exigências, pois não conhecemos a capacidade evolutiva de cada um. Nós somos colocados entre esses seres para a nossa evolução, assim como eles também estão próximos a nós para a sua própria evolução. Então, essa convivência de atritos, às vezes, é para a evolução de todo mundo. Se tivermos no passado um grave desentendimento conjugal, por exemplo, nós podemos vir no presente como irmãos, para aprender o amor fraternal. A convivência pode não ser fácil, mas entendendo que sempre há um motivo para tudo, vamos nos esforçar para melhorar o relacionamento e assim diminuir os atritos. E é como vamos aumentando a nossa família espiritual, pois a cada nova reconciliação ganhamos um novo irmão com quem vamos passar a ter um bom relacionamento. A família é a ferramenta mais poderosa que temos para eliminarmos desafetos passados, para irmos subindo os degraus da evolução. Precisamos valorizar a família, aprendendo a amar a todos, pois são todos nossos parceiros na caminhada evolutiva. Ainda no livro Nós, psicografado por Francisco Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel, em família também, está uma outra mensagem que diz: se for pai,
não abandones teu filho aos processos evolutivos da natureza animal, qual se fora menos digno de atenção que a hortaliça da tua casa. Os filhos não comparáveis são comparáveis a tratos de terra espiritual, que devolverás invariavelmente à espiritualidade na pauta da sementeira que lhes oferecer. Se for filho, não desprezes teus pais, relegando-os ao esquecimento e subestimando-lhes os corações quando te parecem em desacordo com os teus ideais de elevação e nobreza, porque também um dia precisarás da alheia compreensão para que se te aperfeiçoe na individualidade, a região agora menos burilada e menos atendida. O companheiro mais idoso em toda parte é o espelho do teu próprio futuro. O que ele diz então é que os pais não devem negligenciar a criação dos filhos, a orientação, porque quando eles voltarem ao plano espiritual, eles irão de acordo com o que lhes foi acrescentado na encarnação atual pelos pais, né? Os pais devem ajudar os filhos a evoluírem e não abandoná-los, porque os pais, sendo mais velhos, são o espelho que os filhos irão seguir. E os filhos também não devem deixar de cuidar dos pais, porque mais tarde podem ser eles que necessitarão de cuidados. Os nossos pais somos nós amanhã. Compreendendo a diferença entre as duas espécies de família que acabamos de ver, podemos entender melhor as palavras de Jesus quando ele diz: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Ou seja, minha família pelos laços do Espírito. Pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Nós sabemos que os irmãos de Jesus não tinham a compreensão dos ensinamentos de Jesus, que eles não concordavam com os seus atos, com as suas palavras. Por isso, não faziam parte da família espiritual de Jesus, o que não significa que Jesus não os amava, né? Eles apenas não tinham as mesmas ideias. As palavras de Jesus foram para ensinar e exemplificar a nossa verdadeira existência. O que podemos tirar então dos ensinamentos desse capítulo? Não importa em que família nos encontramos hoje, na atual encarnação, temos sempre que agir para o crescimento evolutivo de todos, não somente do nosso, o que seria egoísmo da nossa parte, né? E não nos daria mérito nenhum. Temos sim que colaborar dentro do círculo familiar em que vivemos com todos os nossos semelhantes, todos aqueles que estão nas nossas vidas, para que ao voltarmos para o plano espiritual, nossa verdadeira casa, nós voltemos mais sábios e com o sentimento de dever cumprido, já que nosso único objetivo é a vida eterna, plena e feliz, junto aos que amamos, que é a humanidade toda, já que nós somos filhos do mesmo Pai e por isso somos irmãos, pertencemos todos à mesma família. Muito obrigada a todos pela presença, espero ter conseguido passar claramente os ensinamentos de Jesus. Deus abençoe a todos, bom retorno aos vossos lares e até a próxima explanação. Boa noite. Então, nós vamos elevar novamente os nossos pensamentos a Deus, agradecendo por mais essa noite de aprendizado, de trabalho, rogando ainda ao Pai que esteja conosco esta semana, derramando sua misericórdia, suas bênçãos, e ao Mestre Jesus que nos acompanhe, nos oriente, nos ilumine. Pedimos ainda que a equipe espiritual possa fazer uma visita de consolo e abrandamento dos sofrimentos às cadeias, aos asilos, aos hospitais,
e à casa de cada um que tem a necessidade do consolo, do conforto e do amparo. Que assim seja.